Gênesis, capítulo de número 32, do 22 ao 32. Que Deus abençoe os irmãos do louvor. Está aqui o título: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia, até que o dia amanhecia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Versículo 26. E disse: deixa-me ir, palavras do anjo. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha as palavras de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, amanheceu o dia, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Feche teus olhos nesta manhã. Pai, nós te agradecemos por tal oportunidade. E agora nós estamos diante da tua palavra. É ela que nos traz vida, paz e direção. Por isso nós pedimos: fale conosco, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Queridos, o tema da mensagem desta manhã é Jacó e o vale da decisão. Jacó e o vale da decisão. Neste texto que nós lemos, nós encontramos um Jacó já experiente, casado com suas 4 mulheres, Leia, Raquel, Zilpa e Bila, e já tendo 11 filhos. E nesta fase da vida de Jacó, Jacó vai para este val de Jaboque, para este vale, angustiado, precisando de um norte, precisando de uma direção, precisando de uma bênção. E agora nós vamos entender o porquê Jacó está nesta fase da sua vida já experiente, precisando tanto que a sua história fosse mudada e transformada. Como nós sabemos, Jacó ele é filho de Isaac e Rebeca. Ele é neto de Abraão e Sara. Olha aqui que maravilha, neto de Abraão, filho de Isaac. E o seu nascimento tem uma história bem curiosa, porque Isaac se casou com Rebeca, porém Rebeca era estéril. Rebeca não podia ter filhos. E a Bíblia, alguns capítulos anteriores a este, diz que Isaac orou e buscou a Deus em oração, na fé, instantemente, para que a sua esposa pudesse gerar filhos. E Deus agraciou o casal. Rebeca ficou grávida. Só que quando foi ali ter aquela criança, descobriu-se que não era uma, eram 2 crianças. Havia gêmeos no ventre de Rebeca. E no momento em que nasceu a primeira criança, ali colocaram o nome de Esaú.
Logo em seguida nasce Jacó, e há um detalhe interessante nesse nascimento, que Jacó ele nasce por segundo, mas ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Aqui já começa a mostrar uma característica de Jacó, que ele é agarrado, ele foi uma pessoa agarrada. Pessoas agarradas dão certo. Havia a lei da primogenitura. A lei da primogenitura já dizia que o primogênito tinha o direito tanto às bênçãos de Deus. O primogênito era preparado para que no final da vida do seu pai, o seu pai o abençoasse, como também tinha direito a herdar os bens da família e administrar estes bens. E esse direito então era de Esaú. Porém Jacó ele nasce agarrado, veja essa característica. E os anos vão se passando. A Bíblia relata que Esaú, ele já era, o seu corpo era já peludo, ele foi um jovem que tinha pelos no seu corpo, e era um jovem que acompanhava mais o seu pai. Esaú ia para o campo para poder caçar junto com Isaac. Esaú já era um homem do trabalho pesado, do trabalho duro. Já Jacó já era um menino mais caseiro, já era um menino mais, vamos dizer assim, domesticado. Ele ficava na sua casa com a sua mãe, aprendia os afazeres domésticos. Então Esaú tinha a estima do seu pai Isaac, mas a maior estima de Jacó quem tinha era a sua mãe. E quando se passou os anos, e Isaac, já velho, fala para o seu filho Esaú: Esaú, você é o primogênito, vai, me prepara um alimento, me traga um alimento, vai fazer uma caça, prepara o alimento que eu vou te abençoar e vou te dar o direito da primogenitura, as bênçãos dos céus. E Esaú vai. Neste momento, a sua esposa, que estimava mais Jacó, Rebeca, ela ouve Esaú falando isso, e ela corre e fala: meu filho Jacó, vamos enganar o seu pai para que as bênçãos sejam suas. Olha a trama familiar. E eles então pegam ali, porque Esaú era peludo, eles pegam ali as peles de animais, cobrem Jacó. Jacó entra no quarto, na tenda de Isaac, e se finge do seu irmão Esaú. E Jacó então abençoa a Jacó. Isaac abençoa a Jacó no lugar do seu irmão. Jacó roubou, enganou o seu pai, enganou o seu irmão e roubou as bênçãos da primogenitura que era de Esaú. Quando eles fazem isso e sai da tenda, quando Esaú retorna e está ali querendo ser abençoado, traz o alimento, Isaac toma um susto: mas como pode ser? Eu já abençoei. E aí eles descobrem que havia sido Jacó abençoado. Queridos, Jacó ele trabalha com o engano, e Esaú ele ficou tomado de uma raiva, ele ficou tomado de um ódio do seu irmão, que Esaú disse: eu só vou esperar o meu pai falecer, meu pai fechar os olhos, e eu vou matar o meu irmão Jacó. Naquele momento, Jacó ele tem que sair às pressas da casa dos seus pais, e os seus pais o enviam a Padã-Arã, a casa do seu tio Labão, às pressas. Ele sai fugido por causa do ódio de Esaú, e ele vai para a casa do seu tio Labão. Quando Jacó chega na casa de Labão, olha que interessante, ali ele conhece a família e ele conhece as suas duas primas. A primeira chamada Leia, filha de Labão, e a segunda chamada Raquel. Porém Jacó se apaixona por Raquel, e ele faz um trato com o seu tio, falando: olha, eu quero me casar com a minha prima. Labão fala: então você vai trabalhar para mim 7 anos, e após os 7 anos você se casará com Raquel, a mais nova. E Jacó, todo empolgado, ele trabalha os 7 anos. A Bíblia diz que para ele foram poucos dias, do tanto que ele amava Raquel. No final dos 7 anos, a hora de, nas bodas, no casamento, na hora de ele receber Raquel como esposa, ele acaba provando do próprio veneno. Tem um ditado que diz, um ditado popular que diz assim: aqui se faz,
aqui se paga. É lógico que esse ditado ele não serve para todos os casos aqui na terra. Logicamente que diante de Deus nada escapa. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, diante de Deus todos terão que prestar contas daquilo que fizeram na terra, seja de bom ou seja ruim. Mas nesse caso, esse ditado aqui se faz, aqui se paga, realmente teve valia na vida de Jacó. Porque depois de ter trabalhado, no dia de receber a sua esposa, na noite de núpcias, Jacó bebeu um pouquinho além da conta. E na hora que ele foi para consumar ali o casamento, o seu tio e agora sogro Labão, ele troca as irmãs. Ele coloca na tenda a Leia ao invés de colocar Raquel. E ele consuma o ato achando que estava com Raquel. No outro dia de manhã ele toma um susto. Olha que situação. Achando que era uma esposa e de repente era outra. E a hora que ele vai reclamar com o seu sogro, com o seu tio, fala, eu trabalhei por Raquel, por que você fez isso? E agora Labão fala, você consumou o ato. Agora você tem que ficar com Leia como esposa. Mas eu amo Raquel, eu não amo Leia. Então trabalha mais 7 anos para mim, e eu também te darei Raquel. E Jacó agora ele foi enganado, ele tinha enganado o seu pai e o seu irmão, e agora ele prova do mesmo veneno, ele é enganado, mas ele mesmo assim fez o trato, trabalhou mais 7 anos, e ele se casa com Raquel, e recebe como esposa as 2 servas, Bila e Zilpa. Agora ele tem 4 esposas. E ali ele continua trabalhando com o seu sogro mais 6 anos, após os 14 anos, totalizando 20 anos de trabalho. E a Bíblia diz que após os 20 anos, o seu sogro havia mudado o seu salário 10 vezes. Aí você pensa, era o dissídio anual, né? Ele foi tendo o seu salário melhorado, a cada ano o dissídio vinha e o seu salário era melhorado. Muito pelo contrário. Quando Jacó começava a prosperar, Labão ia lá e diminuía o seu salário. Aí Jacó se adaptava ao novo salário, começava a prosperar, ir bem, Labão vinha e diminuía novamente. Isso ele fez durante 10 vezes. A sorte de Labão é que não havia leis trabalhistas naquela época, porque senão Jacó entraria com um processo contra ele. As leis trabalhistas no Brasil começaram com Getúlio Vargas em 1945. Como não havia leis trabalhistas, Labão aproveitou e cada vez que Jacó estava indo bem, ele diminuía. 20 anos se passaram. Jacó está com as suas 4 esposas e 11 filhos. Mas toda aquela situação e aqueles conflitos familiares com o seu sogro deixou o coração de Jacó desgostoso. Jacó não queria mais estar habitando naquele lugar. E agora Jacó vai consultar ao Senhor. E o Senhor diz a ele, Jacó, agora pega tudo que é seu e retorna à casa dos seus pais. E Jacó pega as suas esposas, pega os seus filhos, e ele começa agora a retornar à casa dos seus pais. Porém, existia uma situação mal resolvida do passado com o seu irmão. Talvez eu esteja falando nesta manhã com você, meu irmão, minha irmã, que tem uma situação ainda mal resolvida do passado. Uma situação em que não foi sentado, não foi conversado, não foi resolvido, e se ficaram mágoas e marcas do passado, que ainda precisa ser resolvido. Mas enquanto a vida há esperança, Deus está me trazendo aqui para te dizer que é hora de resolver as situações do passado que ficaram mal resolvidas na sua vida, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa fazer o impossível. Jacó começa a retornar, e ele envia mensageiros à terra dos seus pais, e os mensageiros retornam dizendo, Jacó, o seu irmão Esaú ouviu que você está vindo, e ele está vindo com vários homens, com uma caravana ao teu encontro. Nesse momento Jacó, ele se lembrou da promessa do seu irmão que iria matá-lo, e agora não tinha só ele, 20 anos tinha se passado, tinha ele, as esposas, os filhos, os servos, os animais, e Jacó começou a temer.
E nesse momento que nós lemos aqui, Jacó no meio da viagem, eles fazem a sua família passar o ribeiro, mas ele estava muito angustiado com aquela situação mal resolvida. E nesse momento, Deus que estava protegendo Jacó, porque Jacó já havia se arrependido, já havia com os anos clamado, buscado ao Senhor, Deus estava com um anjo acompanhando Jacó, e Jacó no val de Jaboque, Jacó no vale, Jacó na angústia, ele avista aquele anjo. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida. Talvez você esteja passando em um vale. Talvez tudo isso que está acontecendo no mundo tenha te impactado, tenha impactado a sua casa, a sua vida, a sua família. E você se encontra angustiado neste vale, sem saber o que será da sua vida. Mas eu quero te dar uma notícia: a presença de Deus tem te avistado, a presença de Deus tem te acompanhado, a presença de Deus tem estado contigo, te protegendo. Então é a hora de você se levantar e buscar a presença de Deus de todo o coração. As tuas mãos são abençoadas, então é a hora de você agarrar a palavra de Deus, agarrar os princípios bíblicos, agarrar a presença do Espírito Santo e buscar a direção do alto. Ah, meus irmãos, Jacó está ali angustiado. Seu irmão está vindo viajando ao seu encontro. São 20 anos que separava os dois. Uma promessa que haveria um homicídio, uma morte na família. E Jacó, a hora que ele avista aquele anjo, ele fala: ah não, esse anjo, esse ser, ele reconheceu que era um ser angelical. Ele fala: esse ser não vai embora sem antes me abençoar. E Jacó chega próximo e ele agarra aquele anjo, ele agarra o ser celestial, e ele começa ali começa-se uma luta entre eles. Jacó ali agarrado ao anjo, e o anjo querendo soltar, e Jacó segurou com toda a força, com toda a fé. Se nós olharmos até, irmãos, até sobre os anjos, é lógico que o anjo tinha poder de até matar, fulminar Jacó, mas aquele anjo estava vendo a determinação de Jacó de ser abençoado. Então aquele anjo deixou Jacó agarrar, e o anjo tentava sair, Jacó agarrado, e o anjo falou: Jacó. Não falou Jacó porque não sabia o nome ainda, sabia, mas não falou Jacó. O anjo perguntou: olha, já está amanhecendo o dia, era madrugada. E naquela madrugada Jacó agarrado ao anjo, estava amanhecendo o dia, e o anjo: olha, já está amanhecendo a alva, é hora de eu ir embora, me deixe ir embora. E Jacó falou: eu não te deixo ir embora, se não me abençoares. Me deixa ir embora, não te deixarei ir embora, se não me abençoares. Eu quero te convidar a agarrar a presença de Deus na sua vida, a dobrar o seu joelho. Você que está diante de um vale, você que está diante de uma dificuldade, você que ainda tem questões do passado para serem resolvidas, agarre a presença de Deus e fale para o Senhor: Senhor, é só a tua presença que me importa. Ah, Senhor, eu não vou caminhar se a tua presença não me guiar. Eu não vou tomar decisões se não for direcionadas pelo teu Espírito. Olha para a minha vida, olha para o meu coração, olhe para a minha dor, para a minha angústia. Eu preciso, Espírito de Deus, que o Senhor transforme a minha história. Aleluia. Jacó agarrou aquele anjo e falou: não vai subir se não me abençoar. E naquela luta ali, o anjo vem e toca. O anjo toca na coxa de Jacó. Olha que interessante isso. O anjo toca e ali ele teve um estiramento na coxa. Jacó ficou com uma lesão, mas mesmo com aquela lesão, ele não soltou o anjo.
E devido àquela determinação, o anjo olha e fala: qual é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Antes o meu nome significava aquele que nasceu agarrado. Mas depois dos meus erros, o meu nome passou a significar defraudador, enganador. Eu preciso que a minha história seja mudada. E o anjo fala para ele: não se chamarás mais Jacó. A partir deste momento se chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. E o anjo abençoou a Jacó. E a partir daquele momento, ele passou a se chamar Israel. O Israel de Deus deu origem, juntamente com seus filhos, à nação mais extraordinária da terra. A nação que teve o privilégio de nascer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Ali a alegria voltou a estar dentro do coração de Jacó, porque ele saíra daquela situação abençoado por Deus. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? No dia seguinte chegou Esaú com a sua comitiva. E Jacó, num ato humilde, ele vem, ele se prostra perante o seu irmão, ele oferece presentes ao seu irmão, e o seu irmão o levanta, e o seu irmão, ao invés de querer matá-lo, abraça a Jacó, e ambos choram, e ambos fazem as pazes, e agora aquele assunto mal resolvido do passado, agora estava resolvido entre eles, e Jacó, juntamente com o seu irmão Esaú, retorna à casa dos pais. Isaac ainda era vivo, e Deus então recolhe Isaac, e eles tiveram o privilégio de juntos enterrarem o seu pai e manter a comunhão da casa, a comunhão da família. Mas porque Jacó, no momento de angústia, no momento do vale, no momento da decisão, ele agarrou a presença de Deus e não largou. Lembra daquela lesão que ficou na coxa de Jacó? Eu imagino que a partir daquele instante, Jacó começou a caminhar, meus queridos, puxando as pernas. Eu não sei se é possível mudar a câmera aqui e me mostrar de corpo inteiro, se for possível. Imagine, ó, foque que eu imagino, não sei se foi a perna direita ou a perna esquerda de Jacó que o anjo tocou na coxa, mas ali nunca mais a perna de Jacó foi a mesma. Ele ficou com aquelas marcas, ele ficou com aquela lesão, e ele caminhava arrastando a perna, ele caminhava talvez até com uma bengalinha ali, puxando as suas pernas, tendo a marca, e todas as vezes que ele puxava a perna, ele se lembrava que a luta com o anjo tinha sido real, não tinha sido um sonho. E talvez porque tem pessoas que não querem o nosso bem, tem pessoas que ficam olhando para a vida das pessoas só para criticar. E eu imagino que naquela sociedade talvez tinham pessoas que viam Jacó ali, ó, mancando, puxando as pernas e falando: lá vai o aleijadinho. Lá vai aquele que manca, lá vai aquele que não é normal. Mas, meus irmãos, Jacó mancava, talvez ali com uma bengala, talvez com aquela dificuldade de andar, mas ele falava: eu marco porque eu manco porque eu tenho as marcas da vitória, eu manco porque eu tenho as marcas de Deus na minha vida. Eu estou mancando sim, eu vou terminar os meus dias mancando, mas a minha história foi mudada. Ah, meus irmãos, eu quero te dizer que a vida vai te trazer marcas. Que a vida vai te trazer marcas, mas não importa as situações que você já passou ou ainda vai passar, não importa as marcas que ficarão no teu corpo, o importante é você ter a certeza de ser abençoado por Deus. Você pode até ter as marcas. O apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. Eu posso até ter marcas, eu posso até andar mancando com dificuldades, mas o meu nome está no livro da vida, o meu nome está no livro nos céus, a minha
minha história foi mudada. Eu não tenho situações do passado para serem resolvidas, porque eu agarrei a palavra de Deus, eu agarrei aos mandamentos, e Deus mudou a minha história, Deus mudou a história da minha família. Aleluia! Por isso eu quero te convidar nesta manhã, independente das marcas que a vida tem te trazido, independente do vale que você tem passado, é hora de se agarrar à presença de Deus. É hora de ser igual Jacó, agarrado, não soltar por jeito nenhum. Está doendo, está difícil, está se estreitando, mas Deus é contigo. Mas Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Agarra a esta presença. Sabe o que aconteceu? Nasceu mais um filho e uma filha. Nasceu Benjamim e nasceu Diná. E Jacó teve agora 12 filhos e uma filha. Através de José eles vão para o Egito. E através de Jacó e seus 12 filhos no Egito, eles se transformam em uma numerosa nação, que Deus os tira depois de 430 anos, e através de Moisés, eles tomam posse da terra prometida. De Moisés e de Josué, tomam posse da terra prometida, e do demais nós conhecemos a história. Tudo isso foi resolvido no momento em que Jacó parou de fugir dos seus medos do passado e agarrou a presença de Deus com confiança. Creia, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Deus é o Deus que muda histórias. Por isso, nesta hora, eu vou orar com você. Não sei qual é o seu vale, qual é a sua dificuldade, mas este é o vale da decisão. Decida agarrar a palavra de Deus. Decida agarrar a presença de Deus. E nessa situação, Ele muda a sua história. Feche seus olhos na sua casa e falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Ouvimos sobre Jacó, Senhor, que cometeu erros ao enganar o seu pai, o seu irmão, que fugiu às pressas, que foi enganado pelo seu sogro, que ficou 20 anos tendo o seu salário mudado 10 vezes, que ficou angustiado quando teve que se reencontrar com o erro que ele tinha cometido no passado, mas que agarrou, que aproveitou a oportunidade de agarrar a Tua presença. Por isso, nesta hora, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, que também se encontra numa situação difícil, que talvez tenha situações mal resolvidas do passado, que está vivendo um momento de dificuldade no presente. Mas, ó Deus, nesta manhã, se agarra a Tua palavra, se agarra a fé, meu Deus, se agarra, Senhor, a Tua presença, ao Teu doce Espírito Santo, para ter a história mudada, para ter a história transformada, para se tornar em Cristo o Israel do Senhor na terra. Por isso, meu Pai, entra agora com a vitória, entra agora com a provisão, entra agora com o milagre, e abençoa este lar, e abençoa esta vida, e abençoa este casamento, e abençoa estes filhos, e abre portas, meu Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos nos milagres, nós cremos na Tua presença, nós cremos no sobrenatural, e por isso, meu Pai, nós invocamos a Tua presença neste momento. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam sarados no físico, na alma e no espiritual. Senhor, há marcas que a vida tem tentado deixar e tem deixado, mas que estas marcas
sirvam de testemunho para a honra e glória do Senhor. Os teus filhos passaram por dificuldades, por momentos difíceis, mas venceram mediante a tua presença. Por isso, ó Pai, nós abençoamos a tua igreja, os teus filhos na cidade de Piracicaba, os teus filhos no estado de São Paulo, os teus filhos no Brasil, os teus filhos no mundo, porque nós cremos que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E tome posse, meu irmão, minha irmã, desta palavra, que esta palavra possa arder no seu coração, não só hoje, a semana, o mês, que possa ser guardada no seu coração para o restante da sua vida. Deus é contigo, não largue a presença de Deus por nada.